A tela inicial do sistema, você pode observar que ela tem aqui um campo empresa, um campo login, onde você coloca os dados e a senha. Essa tela inicial, como que ela é gerada? Ela que vai dar permissão para o usuário poder ter acesso a todas essas informações aqui de controle do sistema. Mas onde que eu faço essa modificação, onde eu acrescento o usuário? Então, o primeiro passo para se acrescentar um usuário, primeiro eu tenho que cadastrar o funcionário. Então, eu venho aqui em administrativo e vou colocar o nome do funcionário aqui. Coloco os dados do funcionário aqui e gravo. Vou salvar. E salvei o usuário, ele cria um número. Olha, o código do funcionário, do último funcionário aqui foi o 42. Ok? Preenchi os dados, gravei 42. Agora eu vou em manutenção e vou cadastrar ele como usuário. Colocar o nome dele, uma senha para ele. Esse login, eu posso usar o padrão que a empresa desejar, usando as primeiras letras ou usando o nome com número, uma combinação. O que vai acontecer é que não pode ter dois GR, ok? Então por isso que a gente pode usar uma combinação de nomes. Você observa aqui que nessa cadastro de usuário eu tenho algumas permissões. Por exemplo, tá vendo esses códigos aqui? Esse é para me identificar qual tela. Eu, como um usuário administrador, eu preciso dessa informação aqui quando eu for fazer a manutenção. Então, se eu quiser que esse usuário tenha acesso, eu marco aqui. Se eu quero dar uma permissão geral para esse usuário, eu marco superusuário. E se eu quiser desativar essa conta também, eu marco aqui. Também eu posso colocar uma data para que essa conta expire, ou seja, chegou tal data, esse usuário não tenha mais acesso. Essa informação aqui, balcão, visualiza caixa, é para aquele usuário que tem acesso a alguns parâmetros do financeiro, como fechamento de caixa, certo? Então, se eu colocar 2 aqui, eu vou ter acesso a um fechamento de caixa. O tipo, como ele é superusuário, ele vai ser T. Se ele não é superusuário e eu coloco aqui o tipo V, ele vai ter acesso só à tela de venda, ok? Aqui eu informo o número do vendedor, então lá ele é 42, e qual empresa que ele pertence, qual loja, loja 1, loja 2. E se caso eu quiser que esse usuário tenha acesso a um só determinado caixa, toda a movimentação que ele fizer cair só num determinado caixa, eu coloco aqui. Caso não, deixo em branco. Eu posso também restringir esse usuário a alguns cadastros, tá? Então eu posso vir aqui e marcar que ele não vai ter acesso a esse muda-preço, por exemplo. É um cadastro de muda-preço, ele não pode mudar o EAN, tá? Se eu deixar desmarcado, ele vai ter acesso. Gravei o usuário, olha, gravei. Aqui ele me mostra o último. Vamos pegar porque está pegando a sequência. Aqui eu vou navegando. Aqui o meu ficou sendo o usuário 21. Também, como eu não marquei que ele é superusuário, eu posso vir cá e dar permissão a esse usuário. Como que eu dou permissão a esse usuário? Agora que eu vou utilizar aqueles números. Por exemplo, esse usuário ele tem acesso só à expedição. Então aqui na expedição, o que ele pode fazer? Olha, ele pode fazer o 375, a permissão aqui é 7. Aí ele já trouxe o menu, né? Ele pode fazer o manifesto de carga, que é o 111. Ele pode fazer o 393, que é o produto na expedição, para ele ver quais os produtos estão na expedição. E ele pode também fazer o 429, que é o retorno.
Se eu quiser que ele ignore essa parte de expedição aqui, por exemplo, vou colocar mais um aqui, ó, ele vai fazer o 442, que é venda. Eu venho aqui e coloco 442 e vou dar permissão para ele ter acesso à venda. Mas se eu não quiser que ele obedeça isso daqui, eu posso vir cá e colocar que ele é super usuário, que vai aparecer todas as informações para ele. Ok? Gravei, agora eu vou acessar com ele para você ver o que vai aparecer para lá, para esse usuário. Aí ó, apareceu só expedição e vendas. Então aqui nessa opção eu cadastro, ó, administrativo, manutenção, cadastro de usuário. Para cadastrar o usuário, eu preciso primeiro cadastrar ele como funcionário. Então eu tenho aqui, ó, o cadastro de funcionário. Cadastrei ele aqui, aí eu posso cadastrar ele como usuário.